Certa vez, Jesus e seus discípulos, eles caminhavam para a cidade de Sicar. Só que antes era necessário que eles passassem por Samaria. E Jesus, já cansado, ele encostou no poço. Ele estava com fome e com sede. Enquanto isso, seus discípulos prosseguiram viagem, foram comprar comida. Nisso veio a mulher samaritana buscar água no poço. E Jesus, vendo aquela mulher, ele chegou e pediu para ela: mulher, me dê um pouco de sua água. Eu, uma mulher samaritana, dar água para um judeu e homem, porque naquele tempo mulher e homem não se falavam, não era comum ver uma mulher conversando com um homem. E os samaritanos e judeus, eles não se davam, eles tinham uma rincha, eles não se davam de forma alguma. E ela ficou admirada, porque ele, homem judeu, conversando com ela naquele momento. E ela falou: eu não tenho água para te dar, porque o senhor nem vasilha tem, e como que eu vou tirar água? Eu não tenho como pegar água para o senhor. Ele falou: mulher, se tu soubesse, quem te pede água se apressaria em dar. Ela ficou admirada. Quem é esse que me pede água? Né? E ainda fala que se eu conhecesse, eu apressaria em dar água. Ela ficou por entender quem é o Senhor, né? Quem é. E Jesus começou naquele momento a contar toda a vida daquela mulher. Ele começou a contar tudo da vida dela e ela ficou admirada. Como podia aquele homem saber tudo dela se eles nem se conheciam? Então, na mesma hora ela falou: vejo que és o profeta. Nossos pais adoraram a Deus no monte. E vocês, judeus, adoram em Jerusalém. Onde é o lugar certo para adorar a Deus? E naquele momento Jesus respondeu para ela: vocês, samaritanos, adoram o que não conhece. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos. Quer dizer, nós conhecemos o Deus que nós oramos, né? Naquele momento ele falou: nós conhecemos, nós sabemos para quem nós oramos, porque a gente conhece na fé, né? Na fé, porque conhecer a Deus, a gente precisa ter fé, porque a fé é o que agrada a Deus, né? E é através da fé que a gente crê, que a gente passa a crer em Jesus, passa a crer em Deus. Então, a gente ora sabendo para quem estamos orando, porque a gente não vê, a gente tem fé, né? Então, os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E naquele momento, ela reconheceu que aquele que falava com ela era Jesus. Aquele que falava com ela naquele momento era Jesus de Nazaré, porque o homem sabia tudo da sua vida, né? Então, naquele momento, ela reconheceu ele como Jesus, como aquele profeta que veio para salvar o mundo. Naquele momento ela reconheceu e naquele momento ela aceitou, porque Jesus naquele momento ofereceu a ela a água. Jesus falou para ela: se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. Jesus falou para ela e ela naquele momento aceitou. Sim, eu quero dessa água, por favor, me dê dessa água, né? Até mesmo naquele momento, para que eu não tenha que vir aqui todos os dias, tá buscando água. Naquele momento ela falava da água terrena e Jesus estava falando para ela da água espiritual, da água da aceitação de Jesus, né? Mas ela aceitou. Naquele momento ela se rendeu aos pés do Senhor, ela se rendeu aos pés da cruz, ela acreditou naquelas palavras, ela aceitou Jesus, vendo que Jesus sabia tudo da sua vida, ela aceitou naquele momento. Olha que coisa mais linda, né? Lá em João 4,14, fala: mas aquele que beber a água que eu lhe der jamais terá sede. Para as crianças que querem conferir, pode conferir. João 4,14 fala, né? E aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Porque a água que eu lhe der
se fará uma fonte de água viva. Então é isso. E naquele momento aquela mulher saiu correndo, largou o cântaro para trás, largou tudo e correu para contar as boas novas à cidade, todos aqueles que não o conheciam. E foi muito bonito isso, aquela aceitação. Então é isso que Jesus quer de nós, que naquele momento, no momento em que Ele bater na nossa porta, que a gente abra a porta para Ele, né? Isso é muito bonito, muito importante. E Jesus se alegra muito das pessoas que o aceitam em verdade, em espírito, aceita aquele que morreu na cruz, aquele que morreu na cruz do Calvário, que derramou a última gota de sangue por nós, para nos salvar. Então, vamos procurar sempre, né, estar seguindo Jesus, aquela pessoa que nos ama, aquele amigo que nos ama, porque somente Ele tem um amor verdadeiro por nós. Amém, crianças? Eu vou fazer uma oração bem rapidinho, uma oração para que todos aqueles que ainda não encontraram, não tiveram esse encontro com Jesus, que eles possam ter, assim como a mulher samaritana aceitou Jesus naquele momento, que as pessoas que ainda não aceitaram, não tiveram esse encontro com Jesus, que essas pessoas possam abrir o coração para isso. Querido Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela morte de cruz no Calvário, porque foi daquele momento, Senhor, da Tua morte de cruz, que o Senhor nos libertou, que o véu foi rasgado, Senhor, para que pudéssemos falar diretamente com o Senhor e para termos a vida eterna, Senhor. Nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém, amém. Crianças, até a próxima, que Deus abençoe vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, amém?